Para resolvermos exercícios deste tipo sobre a quantidade química, sobre o número de moléculas, sobre o número de átomos que existe numa determinada amostra, só temos que ter em conta duas relações muito simples. Primeiro, a quantidade química, que se calcula fazendo a massa a dividir pela sua massa molar, e depois a relação que existe com o número de Avogadro, sabendo que em 1 mol de X, seja unidades, seja átomos, seja moléculas, seja íons, existe sempre 6,02 vezes 10 levantado a 23 unidades estruturais. Então, comecemos pela linha A. Qual a quantidade química que existe em 90,0 gramas de água? Então, sabemos que a quantidade química será a massa a dividir pela massa molar. Ou seja, 90,0 sobre a massa molar da água, que é 18,02. E facilmente descobrimos que 90 gramas de água corresponde a 4,99 moles. Depois, então, quantas moléculas de água existem nessas 90 gramas de água? Sabemos, então, que numa mole de moléculas de água existe 6,02 vezes 10 levantado a 23 moléculas de água. Então, em 4,99 moles, que é o que existe em 90 gramas de água, vai existir X moléculas. Facilmente concluímos que este número de moléculas corresponde a, fazendo aqui a regra de 3 simples, o que nos dá 3,01 vezes 10 levantado a 24 moléculas. Outra maneira muito simples era fazermos pela expressão, ou seja, N igual a 4,99 vezes 6,02 vezes 10 levantado a 23, que vai dar o mesmo valor, obviamente. Mas e agora? E quantos átomos de hidrogênio e de oxigênio existem nestas 90 gramas de água? A nossa amostra tem 90 gramas de água, ao qual correspondem 4,99 moléculas de água. Então, nessa amostra existem 3,01 vezes 10 levantado a 24 moléculas de água. Agora queremos saber quanto é que existe em átomos de oxigênio e de hidrogênio. Não nos podemos esquecer que em 1 mol de moléculas de água existe 2 moles de átomos de hidrogênio e apenas 1 mole de átomos de oxigênio, certo? Tendo em conta a fórmula química, não se esqueçam que H2O, em cada mole de moléculas de água existem 2 moles de átomos de hidrogênio e 1 mole de átomos de oxigênio. Por isso, se tivéssemos 1 mole de moléculas, sabemos que em 1 mole de moléculas de água temos 6,02 vezes 10 levantado a 23 moléculas de água. E nesta amostra, então, teríamos o dobro de átomos de hidrogênio e teríamos a mesma quantidade de átomos de oxigênio. No entanto, nós não temos 1 mol de moléculas de água, mas temos
4,99. Temos 4,99 moles de moléculas de água. Pelo que vamos então ter 4,99 vezes o número de Avogadro de átomos de oxigênio e o dobro desta mesma quantidade de átomos de hidrogênio. Compreendido? Espero que sim.